Amém. Eu sou grata ao Senhor por essa oportunidade. Também quero agradecer ao nosso pastor, a irmã Judite, pela confiança em nós depositada, ao nosso coordenador, Marcelo Tavares, a nossa irmã Bárbara. Eu quero mandar uma saudação também para a minha família, o meu esposo, que está no trabalho, nos assistindo, as minhas filhas, Vitória, Melissa e Alana, e o meu filho David, a toda a minha família, a minha mãe, o meu pai que está me assistindo, as minhas tias, meus primos. E quero mandar também uma saudação para toda a área 65. Uma saudação para as minhas amigas e companheiras de oração, do Círculo de Oração de Curado Quarto Alto, e os meus sogros e os meus cunhados que também estão me assistindo. Quero contar os feitos do Senhor, que Ele fez na vida do nascimento do meu filho, Quando ali eu já estava com já os 9 meses, e do dia 7 para o dia 8, na madrugada, eu passei a madrugada acordado. Durante a minha gravidez, eu passei muitas madrugadas acordada e o Senhor me colocava ali para assistir muitos vídeos de parto e eu não entendia o porquê. E ali, da madrugada do dia 7 para o dia 8, o Senhor, às 4 horas da manhã, quando eu consegui pegar no sono, o Senhor me deu uma revelação. E nessa revelação, eu estava no banheiro, tive um sonho. Eu estava no banheiro da minha casa e ali tinha uma mulher do meu lado, vestida de branco, uma enfermeira. E ela dizia, vamos para o quarto que você vai ter o seu filho. E eu dizia a ela, como é possível? Se eu estou sem sentir dor, ela disse, vai ter essa criança sem dor. E eu ia para o quarto e ali a criança nascia. E eu me acordei, comecei a cuidar das minhas coisas, dos meus afazeres, e fui levar as minhas filhas para a escola. E no meio do caminho, quando eu olhei no relógio, era 1h da tarde e eu senti a primeira contração. E quando eu senti a primeira contração, eu comecei a contar, e as contrações bem fracas, de 1 em 1 hora, de 40 em 40 minutos, e o tempo passou. E ali eu peguei as meninas na escola, fui para casa. E quando eu chego em casa, eu e meu esposo ali conversando, eu disse a ele, as contrações ainda estão de 30 em 30 minutos, está muito fraca, as dores estão muito fracas. E a gente ficou por ali, levamos as crianças para a casa da avó e voltamos para casa. E quando a gente volta, as contrações de 5 em 5 minutos, de 7 em 7 minutos. E eu olhava para o relógio e dizia, Senhor, tem alguma coisa errada. As dores estão tão fracas. E as contrações já estão de 5 em 5 minutos. E eu ali só conversando com o Senhor em pensamento. E ali o meu esposo disse, eu vou chamar um amigo, ele vai buscar o carro para a gente ir para a maternidade. Eu disse a ele, a gente vai, mas se chegar lá, a médica disser que está com 3 centímetros, a gente fica lá, a gente não volta. E ali o meu esposo se arrumou, a gente preparou tudo. E naquele momento eu vomitei, todo o quarto. E o meu esposo começou a limpar ali. E eu fui para o banheiro tomar banho. Quando eu chegou ali, eu disse, Senhor, como é que pode? Eu estou com todos os sintomas para ter, mas não estou sentindo dor. As dores estão muito fracas para o meu filho. E ali eu senti alguém me pegando pelo braço, dizendo, vai para o quarto. E quando eu chego ali no quarto, que eu já deito, eu já sinto o meu filho nascendo. O meu filho coroando, eu não conseguia ver, mas eu colocava a mão. E neste momento, meu esposo chega na porta do quarto e começa a gritar, não, amor, não. E ele começa a dizer, eu vou chamar o carro, eu vou buscar alguém. E neste momento, eu olhei para o teto do meu quarto, bem branquinho, é o que eu recordo, o teto bem branco. E eu disse, Senhor, se tu tiveres, tem tanto anjo aí, tem anjo de guerra. Se tu tiveres um anjo parteiro, manda. Mas na hora eu me lembrei quando Moisés falou, se tu não fores comigo, eu não saio daqui. E eu disse, não, Senhor, eu não quero um anjo, tu és médico dos médicos. E eu creio que tu és médico obstetra. E naquela hora eu escutei o meu esposo desesperado, dizendo, eu vou buscar um carro. E ele falava com minha mãe no telefone, e eu escutava. E na hora eu fiz igual o salmista, eu clamei. E eu disse, Deus, venha cá. E quando eu disse, Deus, venha cá, uma paz reinou sobre o meu quarto, uma glória, uma presença inexplicável. E neste momento, eu comecei a pensar, fiquei calma e eu disse, não, eu vou segurar, vou ficar aqui, que meu esposo vai buscar o carro, ele está muito nervoso. E na hora eu escutei o médico dos médicos do meu lado dizer, não vai dar tempo. Você precisa ter o seu filho aqui. Eu não já lhe mostrei, nesse momento passou um filme, de todos os vídeos que eu já tinha assistido. E Deus disse, tem que ter aqui. Faça força, tem que coroar a cabeça, tem que passar. E o seu filho vai nascer. E ali eu fiz força, coroar a cabeça e eu só fazia colocar a mão. E ali, no pensamento de puxar, e o Senhor disse, não.
Você já sabe como é, faça força para passar o ombro. Quando passar o ombro, seu filho nasce. E neste momento, Deus disse a mim, sabe aquele hino? Eu disse, sei. O Senhor disse, cante. E eu comecei a cantar. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. E neste momento eu dei um grito e o meu filho nasceu. Aí eu fui tentar pegar, mas eu senti ainda o pé dele, eu voltei. E quando eu voltei, eu senti o meu filho nascer. E o Senhor disse a mim, pegue o seu filho. E quando eu peguei o meu filho nos braços, ele estava só com uma volta do cordão umbilical, não estava laçado, mas dificultava de pegar. E quando eu peguei ele assim, o meu filho estava todo roxo, sem respirar, não chorou, a cabeça toda roxa. E na hora veio um pensamento assim, meu Deus, o meu filho está parecendo um bicho. E Deus disse a mim, não amaldiçoe o seu filho, ore por ele. E eu tirei o cordão umbilical, segurei os meus filhos. Nesse momento, meu esposo chega, cai de joelho na porta do quarto e a gente começa a orar. E eu disse, Deus, e o meu filho é teu. O meu filho é uma bênção. Foi o Senhor que me prometeu, foi o Senhor que me deu. E neste momento o menino começou a chorar. E o Senhor disse, ponha ele em cima de você. E quando eu peguei o meu filho, que fui fazer assim, aquela voz suave saiu dentro do meu quarto, mas clamou e bradou. Uma voz de Rei dos Reis, do Senhor e Senhores. E disse assim a voz do menino. O nome do menino será David Emanuel. E eu peguei o meu filho, deitei com ele ali e disse, ele vai se chamar David Emanuel. Porque eu não queria este nome. Todo o enxoval estava preparado como David Rian. Mas o Senhor escolheu David Emanuel. E o médico dos médicos, ele já esteve ali. E aqui está o meu filho, com 5 anos de idade, saudável. Onde ali tivemos ele em casa e muita gente não é preocupado com tanta coisa, mas o Senhor deu saúde ao meu filho. E chegando ali naquela maternidade, onde passou 1 hora, a placenta ela não nasceu. E quando chegou ali, fizeram os procedimentos e me mandaram para o quarto. E quando eu olho para o lado, tinha uma moça que fazia 8 dias que estava ali esperando fazer uma coletagem, porque a placenta não saiu. Mas a minha placenta, quando eu fui no banheiro, ela saiu por ela mesmo. E para os médicos é impossível, tem que fazer uma coletagem, mas eu não precisei. Eu não precisei fazer uma coletagem ali, porque o Senhor, que começou a boa obra, Ele aperfeiçoou. E nesta tarde, creia somente, o Senhor é médico dos médicos. Às vezes você só escuta o testemunho que Ele cura de câncer, mas Ele também é médico obstetra, Ele é o médico que você precisa. Há um tempo atrás, eu estava dentro do meu lar com a crise de ansiedade, e eu disse, eu conheço os médicos dos médicos. E eu cheguei ali e disse, Senhor, senta aqui no meu sofá. Deitei no outro e disse, o Senhor vai ser o meu psicólogo, porque Tu és médico dos médicos. E comecei a fazer uma sessão ali com o Senhor. E comecei a contar a minha história a Ele. Eu só fiz 2 sessões, porque o Senhor repreendeu aquela ansiedade para a honra e glória do nome de Jesus. Nesta tarde, creia, os médicos dos médicos. Ele é o médico que você precisa. Amém.